Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tarô de Tote e as 5 chaves para a felicidade e para a prosperidade e para ter uma vida boa. E o nosso convidado de hoje é só a primeira pessoa a estudar o tarô de Tote aqui no Brasil. Não é um brasileiro, mas é o primeiro que estudou. Ele é o professor de todos os professores do tarô de Tote aqui. E é uma honra. Ele já veio aqui, a gente já conversou, é uma figura maravilhosa, já é praticamente do boteco. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre alguns arcanos do tarô de Tote e como é que a gente vai trabalhar isso para a nossa felicidade, né? Mas antes de chamar o Vete para o palco, eu vou apresentar aqui dos reinos da bruxaria, André Corrêa. Saudações, seres humanos. Um prazer enorme estar aqui. E se ele é o primeiro professor de todo mundo, eu sou mais um aluno aqui pronto para aprender, porque o assunto é bem bacana. Seja bem-vindo e vai ser muito divertido. Das cavernas profundas do Reino das Pedras, Pedro Pavão. Salve, salve, meus amigos cristalinos! É um prazer estar aqui junto com todos vocês e hoje eu trouxe aqui uma pedra poderosíssima, a Labradorita, que pode ser uma pedra excelente para todo mundo que está se dedicando ao estudo do tarô, estudo das mancias, porque é uma poderosa expansora da nossa mente, da nossa captação, da nossa conexão, do nosso coração. Então vamos que vamos, bora ouvir, aprender, estamos juntos. Vai ser um prazer. Partiu! Das catacumbas subterrâneas do Morte Súbita, Tiago Tomosalska. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no primeira gravação com a Sofia, né? Estamos ainda todos vislumbrados por aquele evento e reunidos nós mais uma vez aqui nas nossas caixinhas, cada um na sua caixinha, para soprar as brasas sobre as cinzas da civilização. Um prazer estar aqui com vocês. E do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal! Vai ser uma aula fantástica, porque eu estou aqui com o currículo dele, e é assim, quando muita gente estava brincando, ele já estava estudando. Nascido em Casablanca, Marrocos, Ved Pramat estudou Ciências Químicas na Universidade Complutense de Madrid. Trabalha com tarô desde 1980. Em 1987, criou e desenvolveu o conceito de tarô terapêutico a partir do tarô de Crowley, inspirando-se também em Osho, a análise bioenergética, o processo Fischer-Hoffmann e etc., e de suas experiências com diferentes culturas e tradições em 10 anos de mochila, de 1977 e 1987, desde o Afeganistão, Rasta, Índia, Nepal e Tailândia, e desde o México e Centro-América até Colômbia, Peru, Bolívia e Brasil. Criou um novo sistema de leitura a partir de leitura. A leitura terapêutica, uma ressignificação terapêutica da tradicional cruz celta, fundador da Escola Internacional de Tarô Terapêutico, com alunos na Argentina, Espanha e Portugal, México, Chile, Colômbia, Venezuela e Brasil. Palestrante no 4º, 5º e 6º Congresso de Tarô de Barcelona, de 2015, 2016 e 2017. 2º Congresso Internacional de Santa Fé, em 2018. 1º Congresso Brasileiro de Tarô, São Paulo, em 2002. Encontros Internacionais de Tarô, Lisboa, de 2012. E Jornada do Tarô Salute, Cidade do México, em 2015. Sistematizou sua visão nos livros Curso de Tarô e seu uso terapêutico e Tarô, Numerologia, Desafios, Lições de Vida, editados em espanhol, português e inglês. É com essa pessoa, com essa bagagem de estudo que estamos aqui nesse boteco, conversando. Seja bem-vindo, Vete Pramat.
Saudações, estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo, Marcelo, e esta vez vou falar das 5 chaves para o bem-estar, que procedem da interpretação de 5 arcanos maiores do tarot de Thoth com um enfoque terapêutico. Bem, para quem não conhece o tarot terapêutico, direi que desenvolvi este termo desde 1987, este sistema, como um instrumento de autoconhecimento que trabalha na luz e na sombra. Na luz, ajudando o consultante a reconectar-se com sua essência, com seu ser verdadeiro, aquele que não foi programado. E na sombra, a identificar, entender e ajudar a desativar padrões de conduta neuróticos, geralmente crônicos, que impedem a realização integral do indivíduo. A primeira chave das 5 é a plena autoaceitação e está ilustrada pelo pendurado, né? O arcano maior número 12, que, se nos tarôs tradicionais acostuma a interpretar-se como estás amarrado de pés e mãos com uma determinada situação da qual você não pode se soltar, e a que você tem que submeter-se renunciando à sua vontade, sacrificando-se, que depois vai chegar um prêmio por esse sacrifício. Isto lembra o que contavam os padres, né? Nesta vida temos que nos sacrificar, como nosso Senhor Jesus Cristo se sacrificou para salvar-nos, não sabemos de que ou de quem, e assim seremos recompensados com o céu. No tarot de Thoth, isto é o tarot de Crowley Harris, ilustra o princípio da entrega, que no plano humano é a entrega à nossa própria natureza, ao nosso próprio ser, e como consequência à vida e ao mundo, favorecendo assim a dissolução do ego. Finalmente, esta carta se corresponde com Netuno, o princípio da dissolução. De onde surge esta interpretação? Surge da própria imagem. É evidente que o pendurado está amarrado, neste caso, pendurado a 3 discos verdes, cor de Vênus, pela letra Vau, que significa prego, e que une o espírito com a matéria, a letra correspondente ao hierofante. Então a pergunta seria: a que estamos amarrados ou pendurados e não nos podemos soltar até que a morte nos separe? Estamos amarrados à nossa própria natureza. Somos o que... E não podemos ser uma outra coisa. O aguacateiro não dá mangas e a mangueira não dá abacates. Se convencemos o aguacateiro de dar mangas, em primeiro lugar vai fazer um esforço terrível. Em segundo lugar, se vai frustrar, pois nunca vai dar uma manga. E em terceiro lugar, vai sofrer, negando-se a si mesmo que dar aguacates. O esforço, a frustração e o sofrimento são, pois, indicadores de que não estamos na direção correta, ou seja, estamos querendo ser o que não somos. Com isto, quero dizer que o primeiro passo em direção à felicidade, harmonia ou nirvana é a plena autoaceitação, independentemente das opiniões que a família, a sociedade ou até nossa mente, bombardeada desde que nascemos com crenças, doutrinas e prejuízos, possam ter de certos aspectos e características nossos. Se aceitamos nossos aspectos e características, os podemos entender, podemos perceber como apareceram e se desenvolveram, e a partir de aí, se é preciso, podemos redimensionar eles, encontrando a expressão mais adequada de cada aspecto, pulindo assim nossa natureza, do jeito que o abacateiro pode dar abacates cada vez mais gostosos. Os aspectos nossos que não aceitamos vão para o baú da sombra do inconsciente e desde lá nos manipulam sem que a gente perceba. Somos continuamente manipulados pelos aspectos que fuimos obrigados a esconder. Em primeiro lugar, da família, para ser aceitados, para não ser rejeitados, castigados ou abandonados. Sendo que o bebê sabe instintivamente que se não é nutrido, cuidado, protegido e aceito pela família, pode morrer. Então faz o que for para garantizar ou para garantir sua sobrevivência, adequando-se ao que espera dele. E assim vai escondendo aspectos e talentos da família, do mundo e até de si mesmo. Em palavras de Jung, o que você nega de você mesmo submete você, e o que você aceita te transforma. Vocês lembram de Cupido? Filho de Vênus, aquele adolescente meio sacana que jogava flechas. Esse mito ilustra muito bem essas manipulações através das projeções. Essas flechas podiam ser de ouro ou de prata.
a pessoa atingida por uma flecha de ouro se apaixonava loucamente da primeira pessoa, o animal que passava pela frente. E se era de prata, o queria matar. Essas flechas são nossas projeções. Todo o que escondemos de nós mesmos o projetamos. Sin embargo, no entanto, pode projetar-se como uma flecha dourada ou de prata. Se a criança se viu obrigada a ocultar certos aspectos, talentos ou atitudes, porque sua expressão gerou críticas familiares, rejeição, ameaças, abandono ou até violência física, em definitiva, sofrimento, mas não condenou essa atitude, aspecto ou talento, quando adulto o projeta como uma flecha de ouro, evidentemente em cima de uma pessoa que tenha um bom cabide para essa projeção. Por exemplo, uma menina gostava de cantar, mas cada vez que cantava, a mãe brigava com ela. A menina deixa de cantar, esconde esse talento e quando cresce... A ver se entra a imagem aqui. Não entrou? Se apaixona pelo Caetano, né? Mas se uma característica ou talento da criança foi reprimida até tal ponto que a criança o acabou condenando, quando cresce, odiará as pessoas que expressam o que ele condena. Podemos ter a certeza de que quando vivemos uma grande oscilação de voltagem emocional ou instintivo, seja como atração ou como repulsão em relação a uma pessoa, a um grupo ou uma situação, estamos sendo manipulados pelo que escondimos no inconsciente. Essas grandes atrações e repulsões nada têm a ver com o mundo externo, mas com o mundo interno. E quando as sentimos, temos uma grande oportunidade para resgatar esses aspectos ou talentos que mandamos para o baú da sombra do inconsciente. De novo, nas palavras de Jung, vamos ver se sobe a imagem. Tudo o que nos irrita dos outros pode nos ajudar a conhecer-nos e entender-nos melhor. Ainda no baú, esses aspectos se fortalecem, degradam e fermentam. E podem, num determinado momento, atingir uma massa crítica que pode explodir para fora e fazemos uma barbaridade no mundo externo ou para dentro e destruímos o corpo físico. Vejamos algumas consequências práticas que tem a plena autoaceitação. Quanto mais nos aceitamos, menos precisamos a aceitação dos outros, de maneira que não intentamos comprá-la pagando um preço absurdo para ter essa aceitação. Também é certo que quanto menos nos aceitamos, mais aspectos e talentos nossos enviamos ao baú, nossa tentativa de conseguir reconhecimento e aceitação. E assim entramos num círculo vicioso que nos leva a tornar-nos cada vez mais falsos, a ser mais manipulados pelo que escondemos e a precisar cada vez mais de reconhecimento de fora. É óbvio que quanto menos nos aceitamos, sofrimos mais se o mundo não nos aceita. Então, se nos aceitamos plenamente, aceitaremos aos outros mais facilmente. Pelo fato de não julgar eles nem condenar eles, será mais difícil julgar e condenar os outros. Nos tornaremos mais respeituosos e tolerantes com as pessoas, suas costumes e crenças, mesmo que possam parecer esquisitas, trogloditas ou doidas. Erutaremos, arrotaremos em mesa árabe, mas não em mesa francesa, e colocaremos o biquíni em Copacabana, mas não em Cabul. E assim fluiremos melhor no mundo, sem frições nem desgastes innecessários. Então, vamos a ver que crenças são derrubadas pela autoaceitação. Você só será aceitado se você se comporta bem, se faz o que os outros esperam de você. Você tem que ser bonzinho para que as pessoas gostem de você. As crianças obedientes vão para o céu. Eu tenho que sacrificar-me pelos outros para ser valorizado e aceitado. Estas e outras crenças parecidas têm mantido a humanidade na miséria durante séculos,
degradando os indivíduos à categoria de ovelhas, que, inseridos no rebanho, deixaram de ser eles mesmos para conduzir-se estereotipadamente segundo os interesses dos mais poderosos economicamente e seus agentes religiosos e meios de comunicação. A pessoa que se aceita plenamente não acumulará raiva. E incluso, se for rejeitada ou criticada pelos outros, sentirá compaixão por eles, vendo por trás das caras de donos da verdade corações envenenados pela dor e pelo medo. Para acabar esta chave, vou falar de algumas perguntas interessantes que a gente pode se colocar. O que eu faço para ser aceito ou eu deixo de fazer para ser aceito? O que eu faria ou deixaria de fazer se não procurasse a aceitação dos outros? O que me impede de me aceitar plenamente? Quais foram as minhas primeiras experiências de não aceitação na família? Bem, essa é a primeira chave. Então, vamos com a segunda chave. A segunda chave é a plena responsabilização. Uma chave bastante polêmica. E quando estou falando em plena responsabilização, não estou me referindo a incorporar aquele personagem de senhor sério, formal e pseudo-responsável, mas a responsabilização produto de entender que atraímos o que precisamos para crescer. E quando estou falando em crescer, estou falando de tornar-nos seres completos, de ser plenamente o que somos. Sempre nos temos perguntado por que acontece o que acontece. Por que chegam as circunstâncias, situações e pessoas que chegam. Durante muitos séculos, falaram para a gente que tudo o que sucede é a vontade de Deus. Considerar que nossas vidas são o produto da vontade de Deus nos reduz o ser humano a um espectador de sua própria vida desde um sofá mais ou menos cômodo. E isso cristalizou na linguagem popular, né? A gente se vê terça-feira, se Deus quiser. Como você está? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, curei da gripe. Este verão vou de férias a Angra dos Reis. Primeiro Deus. Isso se fala muito no México. Se Deus quiser, terei meu livro pronto o próximo mês. Bem, vou embora. Vai com Deus. Que seja o que Deus quiser. Né? Se nos falou também num intento de manipulação, que o que chega são prêmios e castigos divinos, dependendo se Deus gosta ou não de nossa conduta. Aún assim, se nos comportamos como Deus manda e obedecemos os mandamentos, e nos acontecem coisas terríveis que nos fazem sofrer, nos falam que Deus nos está colocando, nos está provando. Também estamos cansados de ver assassinos, ladrões, tiranos, políticos genocidas, agora tem alguns por aí, violadores, etc., que não lhes cai um raio na cabeça. Em último caso, falam que os desígnios de Deus são inescrutáveis. Com a mudança de século e a chegada da nova era, nos volvimos mais moderninhos e alternativos. Fomos perdendo parcialmente o medo aos terríveis castigos com que as igrejas nos assustavam e manipulavam. E assim substituímos esse Deus que está de olho na gente, um Deus vengativo, antipático, cruel, como Saramago fala no seu livro Caim, né? Um Deus assim, meio psicopata. O substituímos pelo universo. E aí falamos, o universo me enviou, a existência quer que eu faça isto ou aquilo, o universo está conspirando Estou esperando aqui que apareça a chave, a imagem.
do universo. E com essa história de que Deus, sua existência, não tira olho de mim, se ocupa de mim, me manda coisas, fazemos 4 coisas. A primeira, continuamos passando a responsabilidade de nossas vidas para terceiros. Essa é a primeira. Permanecendo assim prisioneiros aos supostos altos desígnios de Deus ou da existência e passando a responsabilidade de nossas vidas para Deus ou a existência. Inclusive, não sei porquê, aqui está. Enquanto colocávamos nossas vidas nas mãos de Deus, tínhamos a possibilidade de sair da armadilha, entendendo que esse Deus poderia ser a divindade interna. Não vir a existência ou o universo como algo interno é muito mais difícil, por mais que, como fala a máxima hermética, o todo está na parte e a parte está no todo. Sempre que deixamos em mãos de terceiros, seja Deus, a existência, o marido, o chefe, nossas opções de vida, vivemos uma sensação de perda de identidade que imediatamente intentamos compensar procurando elementos externos que nos ajudem a sentir que somos alguém. Segunda coisa que acontece. Continuamos repetindo e anclando-nos, ficando ancorados numa antiga e conhecida relação paterno-filial, onde a criança pouco ou nada pode por si mesma. Quem pode é o pai ou a mãe, aqueles gigantes todo-poderosos. Assim, as religiões patriarcais monoteístas, projetando no plano espiritual essa experiência infantil, têm o poder que têm, porque já estávamos acostumados a essa relação com nosso plenipotenciário pai e engolimos com facilidade essa aberração de que um ser masculino criou o mundo sem colaboração de nenhum princípio feminino. E o céu nos observa e nos vai premiar ou castigar por nossos atos. Em terceiro lugar, cometemos um tremendo falando que o universo está mandando alguma coisa para a gente. O planeta, com seus 12.742 quilômetros de diâmetro, é uma partícula infinitesimal comparado com o universo, que tem um tamanho de 93 mil milhões de anos-luz, sendo que um ano-luz são 9.500 trilhões de quilômetros. Se o planeta explode em 1000 pedaços e aqui não sobra ninguém, o universo nem percebe. Fala o mestre Osho, a existência não tem propósito. O senhor Holmes, presidente do American Civil Liberties Union, falou: o universo não é nem hostil nem amigável, é simplesmente indiferente. A quarta coisa que a gente faz é inflar o ego, considerar que a existência, o Deus, está olhando, é espantosamente egocêntrico. Nos dá um suposto status e importância privilegiada com a qual, frequentemente, tentamos esconder a frustração interna de não ser plenamente o que somos. O ego, essa falsa personalidade que se genera quando o verdadeiro eu não pode expressar-se, sabe que é uma arrumação artificial e intenta autoafirmar-se e dar-se importância a todo o tempo, sendo seu tamanho inversamente proporcional ao verdadeiro. No limite da prepotência e da cegueira para a realidade objetiva, se vêem por aí certas mensagens que, grandificando exponencialmente o ego, acabam no verdadeiro. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você o atinja. Afortunadamente, o universo não está com Hitler, nem está conspirando com o primeiro-ministro de Israel. No entanto, a vida, nesta partícula infinitesimal que é o planeta Terra, tem um propósito bem claro e definido, que não é outro mais que se manter viva. As forças da vida estão trabalhando 24 horas para que cada semente que cai na terra germine, cresça e se transforme em uma árvore cheia de frutos que vai jogar suas sementes em todo quanto é buraco. Se isto acontece no reino vegetal,
No mundo humano, essas forças trabalham para que cada bebê que nasce se torne um adulto completo, isto é, realizado, frutífero, saudável e feliz. Essas forças da vida são o âmago de nosso ser. Estão lá fora, estão dentro. São nós mesmos. Trabalham desde nosso inconsciente, atraindo exatamente tudo o que precisamos para crescer e tornar-nos completos. Se um indivíduo, para crescer e chegar a ser um adulto completo, precisa aprender a falar não e mandar pastar, vai atrair propostas cada vez mais inaceitáveis, até que chegue num limite em que se veja obrigado a superar sua dificuldade. E vai dar um soco na mesa e vai falar não. Se uma pessoa tem medo de cobras, todas as cobras da região vão se cruzar com ela. Em outras palavras, se tenho uma ferida aqui no ombro, vou atrair dedos que cutucam minha ferida. E o dedo não é um canalha que me faz sofrer, mas é um aliado que me fala: olha, você tem uma ferida aí, melhor você cuida e cura a ferida. Mas temos a mania de vitimizar-nos ou pelear-nos com as circunstâncias que não se adaptam a nossas limitadas e caprichosas expectativas mentais. E mordemos o dedo e não percebemos a mensagem para nossa evolução que o dedo traz e cuja compreensão nos levaria a curar a ferida e crescer. Então, há cada vez mais insistentes e amolados que nos levam a uma disjuntiva, né? Ou aceitamos que temos a ferida, pois se não tivéssemos essa ferida, esses impactos dessas situações não mexeriam com a gente, né? Com o qual poderíamos revisar nosso passado para reviver as circunstâncias onde essa ferida foi criada, provavelmente na infância, quando éramos dependentes e vulneráveis, e quando revivemos essa situação com nossa independência, tamanho e experiência de adulto, vemos que o que na infância foi dramático e impactante até ponto de criar uma ferida, hoje não tem esse peso, não tem esse poder, quase não tem importância. Revisando e revivendo as circunstâncias onde essas feridas foram criadas, as curamos. Claro que para isso o primeiro passo é aceitá-las. E se curamos a ferida, já não necessitaremos atrair esses dedos que nos cutuquem. E então diremos: já não atraio mais aquele tipo de circunstâncias e pessoas. Minha vida mudou. Ok. A vida mudou porque teve uma mudança interna. Enquanto não tenha mudanças internas, não tem mudanças externas, mais repetições das mesmas situações. E essas repetições as podemos chamar de destino. Em palavras do mestre Jung, o destino é o retorno da inconsciência. Outra opção seria resignar-se a uma suposta condena ao destino de sofrimento. Claro que podemos encontrar alguma justificação que engorde o ego. Deus faz sofrer os que ama, o sofrimento é a forja dos grandes homens. Então, essa é a segunda chave. Atraímos exatamente o que precisamos para crescer. Tem um ditado popular na Espanha que fala: não tem mal que não venha por bem. Então, se trata de estar receptivos ao que vem, em vez de ficar ou vitimizando-nos com essas coisas. Esse processo nos leva a transitar desde a ideia de que o que vem é produto da vontade de terceiros, até a compreensão do que chega somos nós que atraemos com o propósito de crescer, tornar-nos seres completos. Então, é um processo de responsabilização. Assumir que nós estamos atraindo e não que alguém está por aí enviando essas situações. Essa atitude receptiva que nos permite entender por que sucede, o que sucede, está ilustrada pela sacerdotisa. A sacerdotisa... Eu acho muito bonito esse jeito que você colocou, que você atrai o que você precisa crescer. Porque geralmente o pessoal fala assim: pela lei da atração, você atrai o que você está vibrando. Mas às vezes você está vibrando porcaria. E se você tiver um contato com alguma coisa superior e tal, mesmo que pareça que você vai estar se ferrando, é algo que você necessita passar para subir para uma outra oitava, né? Muito legal essa segunda chave. Se você está tentando trilhar um caminho, uma estrada, uma trilha que não é a sua, que não tem nada a ver com você, né? Você vai atrair sistematicamente dificuldades. É como eu estava falando antes: se o abacateiro quer dar mangas, né? O esforço em uma determinada direção, né,
contínuo, e isto falaremos também na quarta chave, né? É um indicador de que você não está no caminho certo. Não é que forças externas aí estão de sacanagem com você, né? E a sacerdotisa está interpretada no tarot tradicional como esoterismo, questões ocultas, reserva, discreção, fé, sentimento religioso, resignação, enquanto que ali é o princípio feminino universal, a receptividade, oposta e complementar ao mago, que é o princípio masculino universal, a ação. A sacerdotisa ilustra a receptividade tanto em relação ao mundo interior, para poder escutar a voz interior, tanto assim que no tarot de Osho se chama a voz interior, a voz de tua essência, para o qual é necessário deixar a mente silenciosa e receptiva. Quanto observam aí a posição dos braços dela em relação ao mundo exterior, né? Para poder entender os mensagens que essas circunstâncias estão atraindo para crescer. Então, vamos ver algumas crenças derrubadas pela segunda chave, pela chave da sacerdotisa. Minha conduta tem que ser impecável para não ser castigada. Tenho boa ou má sorte na vida. Questão de sorte. O universo está conspirando a meu favor ou em contra. Atraio o que quero ou aquilo que os meus caprichos, né? Atraigo, me chega o que eu mereço. Meu destino está escrito, Maktub. Não posso fugir dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E algumas perguntas interessantes. Por que esta situação ou pessoa me incomoda? Por que esta situação se repite tanto? Que é o que tenho que aprender com as situações que me desagradam? Vi algo parecido na infância? Em que chaga estão colocando o dedo? Quando e como foi criada essa chaga? Então, essa é a segunda chave. Atraímos o que precisamos para crescer. Em outras palavras, né? essa chave ela derruba tanto a ideia de destino como de acaso, né? Ela é como uma terceira via, assim, da existência. Só se colocamos a questão do destino como o veía Jung, né? Ele fala, o destino é o retorno da inconsciência. Se eu estou inconsciente de alguma questão, né? Essa questão não só me está manipulando, mas eu estou atraindo situações que me estão empurrando, geralmente de maneiras não tão agradáveis, né? Me estão empurrando a desenvolver, a entender isso que está aí no inconsciente, a trazer isso para o consciente e resolver, né? Se uma mulher, por exemplo, não desenvolveu seu lado masculino, geralmente vai atrair homens extremadamente masculinos, né? Com características masculinas exageradas, homens violentos, agressivos, né? Que se impõem, né? E esse homem não é um sacana, esse homem está cutucando a mulher para ela puxar de dentro aquele lado masculino que ela não tinha desenvolvido, né? E na hora em que ela expressa, né? Conecta, aceita e expressa esse lado masculino, de repente aquele cara fica bonzinho. Ou simplesmente já fez o trabalho dele para ajudar a essa mulher a sair a resgatar esse aspecto e pronto, vai embora. Então, a terceira chave. A terceira chave também é uma chave muito eficiente para sair do sofrimento e avançar em direção à paz interior. Consiste em entender, vamos ver, aqui está, que o homem e a mulher de nossa vida estão dentro, né? São nossas polaridades internas, masculina e feminina. As pessoas lá fora podem ser nossos companheiros de viagem, né? Companheiros ou companheiras de viagem.
que sobem no trem numa determinada estação e descem em outra, né? A viagem pode demorar uma noite, um mês, um ano, ou até a vida toda, né? Mas são apenas nossos companheiros de viagem. Entendendo isso, o apego também diminui. Enquanto a gente não entenda que somos potencialmente seres completos e a mulher e o homem de nossa vida estão dentro, então vamos a fazer o seguinte. Em primeiro lugar, vamos a pagar um preço absurdo para que uma determinada pessoa nos ame. Que tenho que fazer ou deixar de fazer para que você me ame? Repetindo assim um velho padrão infantil. Em segundo lugar, vamos permanecer em relações de dependência. Eu te dou isto para que você me dê aquilo, que eu acho que não consigo por mim mesmo. Em relações de exigência, eu faço isto por você, então você tem que fazer aquilo por mim. Ou relações de barganha. Como é possível? Eu estou dando 5 para você e você só me dá 3. Ainda vamos a pendurar no pescoço de alguém o cartaz. Esta pessoa tem a obrigação de me fazer feliz. Em quarto lugar, vamos reduzir nossa percepção, que se deteriora pela expectativa e a necessidade de que chegue aquela pessoa tão especial, nossa meia laranja ou meia melancia. Assim acabamos vendo as pessoas como gostaríamos que fossem e não como realmente são. Esperamos que chegue Ser Lancelot e nos faça felizes, e só com a proximidade e a intimidade. Quando já fomos juntos a Machu Picchu, descobrimos que não é Lancelot, que é Frankenstein. E aí podemos ficar décadas tentando que Frankenstein vire Lancelot. E por mais que tentemos, pressionemos, ameacemos, chantageemos, e mesmo se ele quer, não consigue. Lembram aquele mito citado por Platão no seu diálogo O Banquete? Ele fala que numa época existiam homens, mulheres e andrógenos. Os deuses estavam incomodados pela ousadia dos andrógenos que até estavam tentando subir no Olimpo. Eram seres poderosíssimos, redondos, com 2 cabeças, 4 pernas e 4 braços. E então os deuses o cortaram pelo meio. E ainda os condenaram à infelicidade até que não encontrassem sua outra metade, né? E esse mito é uma terrível armadilha se é considerado no plano externo. Quanto mais procuramos a felicidade ali fora, mais nos distanciamos de nós mesmos. E quanto mais nos distanciamos de nós mesmos, mais precisamos de algo ali fora que preencha esse vazio. E assim entramos num círculo vicioso, né? Que nos leva à dependência, ao sofrimento e até a loucura ou a morte. Lembrem-se de Romeu e Julieta. Aqui o círculo vicioso. Não sei por que as imagens não estão. Aí está. No entanto, esse mito é uma grande verdade e poderosa ferramenta se é entendido interiormente, até que não encontramos as polaridades internas, o que os esotéricos chamam de androginato interno, permaneceremos no sofrimento, procurando lá fora e só existe dentro. Uma vez que percebemos que o homem e a mulher de nossa vida estão dentro e não fora, conseguimos ver as pessoas como realmente são, sem projeções, sem tentar encaixar essas pessoas reais em nossos modelos mentais de casal, sem tentar construir relações segundo padrões frequentemente importados ou herdados, e podemos estabelecer relacionamentos reais com pessoas reais, onde compartimos os aspectos que naturalmente se sintonizam conosco. Com esta pessoa vou para a cozinha, com aquela vou para a cama, com a outra viajo, e com a outra
converso de mudanças climáticas, mas com quem vou para a cozinha, não vou necessariamente para a cama e vice-versa. Se alguma dessas relações vai se enriquecendo, de maneira que a qualidade do momento em que eu estou com essa pessoa aumenta superlativamente, evidentemente vou a querer passar mais tempo com ela e ela comigo. E sem colocar à frente dos bois, acabamos construindo uma relação de casal estável. Mas se isso não acontece, continuarei desfrutando com diferentes pessoas do que essas pessoas têm para compartilhar comigo. De fato, só posso ser feliz com alguém se antes aprendi a ser feliz estando sozinho. Pero na ideia de solidão como um castigo ou uma desgraça. Quando, como diz o mestre Osho, a solidão não é o que acontece quando você está sozinho, mas o que você sente quando não pode estar bem com você mesmo. Esta chave está ilustrada pelo arcano maior número 6, os amantes. A ver se aparece. Aí está. Que se nos tarôs tradicionais é interpretada como eleições, envolvimentos afetivos, casamentos, etc., no tarô da Aleister Crowley e Freda Harris, representa o princípio da polaridade criando o universo. Vemos a imperatriz e o imperador, os princípios feminino e masculino materializados. A polaridade unindo-se em uma cerimônia celebrada pelo velho ermitão, do qual apenas conseguimos ver aqui suas mãos, seu nariz e o bigode. Ainda temos uma série de polaridades. O ouro e a prata das coroas. O cabelo e a pele preta dele e o cabelo loiro e a pele branca dela. A lança e a taça, símbolo, respectivamente, do fogo e da água. Um casal de crianças, né? Um casal de crianças, um branco e outro preto. As flores brancas, símbolo do amor puro, e um casete, símbolo da violência. O leão vermelho e a águia branca, símbolos dos princípios masculino e feminino na natureza e do enxofre e do sal na alquimia. Esta série de polaridades se integram no ovo órfico, que está aí mais embaixo. O ovo que guarda a essência da vida. Está rodeado pela serpente, que representa a energia vital primordial e a sabedoria envolvida no processo de gerar vida. Ainda temos Cupido lançando as suas flechas, que são, como já falei, cadê Cupido? Ovo órfico, que são nossas projeções. Então, no plano humano, os amantes ilustram justamente o reconhecimento e desenvolvimento dos princípios masculino e feminino internos. Então, não se trata de uma eleição entre o bem e o mal para as crenças importadas, de uma eleição entre questões externas. Não se trata de escolher entre Brad Pitt ou Antônio Bandeiras, estudar farmácia ou direito, que sempre que escolhemos em relação ao mundo externo podemos arrepentir-nos. Escolhemos Brad Pitt e o dia que ele chega bêbado em casa, falamos, teria sido melhor ficar com Antônio. Aqui se trata de identificar qual é o caminho de vida no qual somos realmente fiéis a nós mesmos. E para isso precisamos perceber que os princípios masculino e feminino estão dentro, para não ser dependentes de outras pessoas orbitando-as e pagando um preço absurdo para alimentar a fantasia de que temos alguém aí fora que nos vai fazer felizes. Lembram de Dom Juan Matus, o mestre de Carlos Castaneda? Ele fala em coração e todos os outros não levam a lugar nenhum. A partir da percepção de que somos seres completos, deixamos de orbitar pessoas, funções sociais, familiares e até profissionais. Saímos de relacionamentos de sofrimento e conseguimos visualizar o caminho que tem coração e fazemos conscientemente as eleições de vida correspondentes. E como efeito colateral, saímos do mundo das dúvidas e dos porquês. E, claro, agir em consequência. A partir de aí, agimos em consequência, pois de nada serve a compreensão se não vem seguida, né, de uma ação apropriada.
É conveniente, então, fazer uma lista com as coisas que esperamos de nossa companheira ou companheiro. Segurança, apoio, aprovação, valorização, atenção, carinho, interesse sexual, etc. E nossa mandíbula vai quicar no chão quando percebemos que podemos darmos muitas dessas coisas, quase todas para nós mesmos. Como desde crianças fomos bombardeados com contos infantis, telenovelas, canções populares, crenças, que nos deixam esperando que chegue o grande amor de nossa vida. É difícil sair da armadilha. E geralmente continuamos esperando que algum dia chegue essa meia laranja prometida, quando, na verdade, somos laranjas inteiras. Isto forma parte do processo de fragmentação do ser humano que se inicia nas sociedades patriarcais que têm uma estrutura de poder piramidal. Para os que estão lá em cima possam controlar os outros, os fragmentam. O homem tem que ser muito macho e reprime seu lado feminino até transformá-los numa espécie de guerreiro insensível, numa espécie de formiga coraçada. E a mulher é negada para ela a expressão de seu lado masculino, proibindo a expressão de toda uma série de talentos e potencialidades e reduzindo-a à categoria, muitas vezes, de fêmea parideira, empregada doméstica. E, em muitos casos, também descanso do guerreiro, convirtiendo assim a estes seres, em princípio, completos em seres dependentes e interdependentes mais fáceis de manipular. Depois chegam os agentes religiosos dos poderosos e falam: Deus, aunque omnipresente, não está dentro de você, mas fora, lá em cima, no céu. Se você quer fazer contato com Deus, só é possível através de nós. Marca 21, R$100 um minuto. Assim nos arrancam nosso lado divino e, finalmente, as famílias nos preenchem de crenças e padrões de conduta que temos que incorporar se queremos ser aceitos. Producto de todo isso, nos transformamos em caricaturas do que realmente somos. Então, vamos a ver que crenças são removidas por essa terceira chave. Tem alguém em algum lugar esperando para me fazer feliz. Tenho que estar sempre pronto ou pronta para reconhecer o homem ou a mulher de minha vida. Só quando apareça aquela pessoa maravilhosa, minha vida vai mudar. O casamento para a vida toda. Uma mulher completa só se for casada. Que horror ficar solteiro ou solteira. E algumas perguntas interessantes. O que espero de meu parceiro ou parceira que eu não possa dar para mim mesmo ou para mim mesma? O que eu faço, deixo de fazer para dar continuidade ao meu relacionamento? Como me sinto quando estou a sós comigo mesmo ou comigo mesma? Se tiver um modelo de alma gêmea, como seria? Será que parece com alguém que eu conheço? Isso que me apaixona tanto dessa pessoa não ser alguma coisa minha, que eu nunca consegui desenvolver? Bem, essa é a terceira chave. Vamos com a quarta. A quarta chave está especialmente relacionada com o trabalho. E também bastante polêmica. Consiste a diversão no seu trabalho. Isto é, optar por atividades profissionais que dão prazer. E quando estou falando em prazer, estou falando do prazer que vem de dentro, não o prazer que vem de fora, né? E, em segundo lugar, o prazer do fazer, o prazer da ação. E não o prazer do resultado da ação, que é outro tipo de prazer. Fazer daquilo que gera ação pode levar-nos a desativar nossos medos. Nos empurra a desativar medos.
Será que consigo sobreviver fazendo música? Ou de nossas crenças invalidadoras? Não sou suficientemente bom cozinhando como para abrir um restaurante. No entanto, divertirmos determinada atividade é impossível se, no fundo, essa atividade não nos dá prazer. É como tentar amar um trabalho porque te dá de comer. Esta chave está ilustrada pelo arcano número 14, que no tarot de Crowley se intitula A Arte, enquanto que nos tarós tradicionais, esta era a imagem que eu queria mostrar antes, né, de que como é impossível gostar. Então, nos tarós tradicionais, é a temperança, que junto com a prudência, a justiça e a fortaleza, ou força, formam as 4 virtudes cardinais do catolicismo já descritas por Platão na República. 3 delas se tornam títulos de 3 arcanos maiores em muitos dos tarôs, né? A temperança, que significa controle dos impulsos e freio das paixões, assegurando o domínio da vontade sobre os instintos e também a moderação e a capacidade de fugir dos extremos, acostuma ser interpretada como tolerância, paciência, praticidade, flexibilidade para adaptar-se às circunstâncias, espírito de conciliação, ausência de paixões e moderação. No tarot de Crowley, a figura central é Diana de Éfeso, a dos múltiplos peitos. Ela está jogando ou juntando fogo e água num caldeirão. O caldeirão de ouro representa o concreto. Podemos dizer que está unindo esses princípios opostos na prática. Esta união do fogo e da água no caldeirão gera uma transcendência simbolizada pela flecha que está acendendo aí, né, na altura do plexo solar, e que leva à união mais sutil e mais elevada do fogo e água, que são os 2 arco-íris aqui em cima. Então, aqui o princípio da integração dos opostos. Não se trata de fugir dos extremos, um dos significados tradicionais da temperança, mas de integrá-los. Para esta integração de oposto, o taoísmo tem uma expressão especial chamada Wu Wei, a ação sem ação, a ação sem esforço, o fazer sem fazer. Os taoístas ilustram esta ideia com a imagem de um bambu oco. Seja como um bambu oco, fala, por onde o vento passa e nasce a música. Você não faz a música, você não se esforça. Você é apenas um canal que permite que o vento passe. E quem é o vento? Deus, a existência, os mestres ascensionados, os anjos, os mentores. Não. O vento é aqui dentro. E o que vem de dentro emerge com sua própria energia, entusiasmo e alegria. Não é o consciente que é música. Aqui o consciente é apenas um canal para as forças do inconsciente. Não existe esforço. O que seria um esforço seria reprimir esse impulso. De fato, quando uma atividade, como falava antes, exige mais esforço, é que menos tem a ver com o indivíduo. No plano profissional, então, seria integrar, divertir-se e trabalhar. Desde que acreditamos naquela famosa maldição de Jeová, Gênesis 3:19, comerás o pão com o suor de teu rosto, até que voltes para a terra de onde você foi tirado. Olha, o simpático Jeová não dava direito nem à aposentadoria. Somos castigados a suar até a morte, convencidos de que uma coisa é trabalhar e outra muito diferente e até oposta é se divertir. Que uma coisa é descansar e outra ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro temos que fazer esforço, pois trabalhar é um sacrifício, um castigo de Deus. Né? E quem inventou essa maldição? Quem escreveu isso? Pois os que tiravam proveito dela. Os que exploravam assim as pessoas, escravizando-as ou fazendo-as trabalhar com um salário de miséria. Não venha aqui reclamar, reclame com Deus, ele já falou, está nas Sagradas Escrituras, seu pastor, seu padre, seu rabino, não falou, não deixou isso bem claro para você? Quando fazemos de nossa diversão nosso trabalho, fechamos um ciclo em que estávamos divididos
de segunda a sexta, fazendo o que não gostamos para ganhar dinheiro, para sobreviver, e no final de semana gastando dinheiro para comprar prazer. E abrimos um novo ciclo, onde passamos a semana inteira desfrutando de cada momento, gozando com uma atividade prazenteira. E essa chave, essa integração dos opostos, do trabalhar e divertir-se, então tem várias consequências. Em primeiro lugar, a ver se aparece a imagem correta, a gente não se cansa. Que força de vontade, que esforço precisamos para fazer aquilo que a gente gosta? Praticamente nenhum, pois o que vem de dentro vem com sua própria energia. Incluso essa força que vem de dentro pode ser, em alguns casos, mais poderosa que a própria força de vontade. Integramos, então, o trabalhar e o descansar. Já nos saímos esgotados de nosso trabalho com atividades profissionais que sugam nossa energia, para, sendo canais do que vem de dentro, renovar nossa energia com essas atividades, de maneira que descansando, integrando assim dois princípios que sempre nos foram vendidos como opostos. Claro que também não podemos trabalhar 28 horas por dia. Vai chegar um momento em que o corpo vai querer outra coisa. A vida é algo muito mais amplo que só trabalhar. Isso me lembra uma historinha taoísta. Chega um monge na porta de um mosteiro taoísta e pergunta ao monge zelador: cadê o mestre? O mestre está descansando, responde o zelador. Não querendo incomodar, passa a noite do lado do rio, na sua esteira, e no dia seguinte ele volta tudo picado de pernilongos. Chega: bom dia, cadê o mestre? Responde: o mestre está descansando. E assim a história se repete vários dias, até que o coitado do monge não aguenta mais, né? E grita: mas como é possível? Como descansa esse mestre? E aí o monge zelador fala: o mestre descansa trabalhando. O prazer e a ausência de esforço indicam que atividades ou trabalhos têm a ver com nossa natureza. Isto é, indicam para que atividades temos talentos, pois quando um talento se expressa, ele vem com dois efeitos colaterais, prazer e energia, né? E uma atividade tem a ver conosco, não temos talentos para ela. Se não temos talentos para ela, essa atividade não tem nada a ver conosco. Assim que quando fazemos de nossa diversão nosso trabalho, estamos expressando e aplicando nossos talentos. Também, se precisamos incorporar específicos numa determinada área profissional pela qual sentimos prazer, bebemos esses conhecimentos com extrema vontade. E tem mais: quando fazemos algo que gostamos, não temos pressa para acabar. E se estamos expressando nossos talentos, aprendemos com facilidade esse trabalho, essa atividade, trabalhamos sem pressa e sem cansar-nos e acabamos garantizando que o resultado de nosso trabalho tenha qualidade. E aí vem a segunda consequência, que será dinheiro e reconhecimento. Pois a sociedade, mesmo que hipocritamente exalta o esforço, só paga a qualidade. A terceira consequência é quando saímos de nosso trabalho e diversão, saímos irradiando prazer e encaramos o mundo dos relacionamentos, sejam eróticos, familiares, amistosos, como dores de prazer e não como vampiros. Não caímos no mundo dos relacionamentos como mendigos, pagando qualquer preço para receber umas migalhas de prazer. E nossa percepção não fica distorcionada pela necessidade de que alguém nos dê prazer, e assim vemos as pessoas como elas são, e não como gostaríamos que fossem. De modo que podemos viver os relacionamentos com maior fluidez e gratificação. Essa é a terceira consequência. Pronto, fluir no relacionamento. Ainda quando fazemos o que a gente gosta, não vemos o tempo passar. Porra, amanheceu. E se não sentimos o tempo passar, o corpo se ressente menos com o passar do tempo. Fazer de nossa diversão, nosso trabalho,
é o elixir da quase eterna juventude. Aí temos a quarta consequência, que envelhecemos mais lentamente. É óbvio que o que mais envelhece é fazer o que não gostamos. Esses 5 últimos minutos que faltam para sair sexta tarde daquele trabalho chato, parecem uma eternidade. E o corpo vive esses 5 minutos como se fosse uma eternidade. Já escutei por aí. Não paramos de divertir-nos por envelhecer. Envelhecemos porque paramos de nos divertir. Em outras palavras, quando fazemos o que gostamos, é mais fácil presentes no presente. E quando estamos totalmente presentes no presente, saímos do tempo e entramos na dimensão da eternidade que falou o mestre hoje. Querem mais? Alguma consequência mais? Ou já estão satisfeitos com as consequências da chave? Pois tem mais. A quinta consequência é transcender. Pois quando resolvemos as questões econômicas ou profissionais e emocional, naturalmente se abre a espiritualidade. Assim como não podemos meditar se temos fome, dificilmente podemos desenvolver nossa espiritualidade se não estamos minimamente resolvidos, se não estão minimamente resolvidos os mundos mais densos. E nossa atitude supostamente espiritual é apenas uma compensação de frustrações profissionais ou instintivas. Então, aí está a transcendência, né, como consequência de tudo isso. Porque é da formiga e outro caminho da cigarra. O da formiguinha é colocar como objetivo principal o dinheiro e a segurança. Independentemente de se essa atividade dá ou não dá prazer. Isto é, se existem ou não talentos para ela, se temos ou não que ver com essa atividade. É aquela história de tenho, logo... E mesmo mentalmente, estamos convencidos de que essa é a melhor opção. Os nossos outros aspectos, instintivo, emocional e corporal, não vão achar graça nenhuma. E de maneira que vão a dificultar. E assim a pessoa vai ficar dividida. A formiguinha ficou ancorada na maldição de Jeová e está de que uma coisa é trabalhar e outra muito diferente é se divertir. Acha que o trabalho tem que ser um sacrifício que exige esforço e nem de longe lhe passa pela cabecinha dela que pode ganhar dinheiro com algo que lhe dê satisfação, né? Segundo, o trabalho não pode dar prazer, porque senão não seria trabalho. Para ela, o prazer vem através de gastar o dinheiro que ganha sem prazer, de maneira que é explorada 2 vezes. Então, vai ter facilidade para absorver, não vai ter facilidade para absorver conhecimentos que lhe ajudem a melhorar seu desempenho. E vai ter pressa para acabar aquela coisa tão enjoada. Entre umas coisas e outras, a qualidade do seu trabalho vai ser mínima. A remuneração econômica também. E, por outro lado, vai gastar uma boa parte de dinheiro que ganha em comprar prazer que vem de fora, em compensações, que geralmente corrompem o corpo, a alma e o bolso, de maneira que pode sobrar mesmo no final do salário. E na medida que está esforçando-se para fazer algo que não quer, o corpo já enfraquecido pelas compensações e a frustração, pode encontrar a solução perfeita para deixar de sofrer. E um dia não vai poder se levantar da cama. O médico dá um atestado e ela fala, que bom ir a trabalhar. Finalmente, entre a baixa qualidade dos resultados e as frequentes ausências corporais, né, a pessoa deixa de ser rentável para a empresa e pode receber aquele chute na bunda. Colocar o dinheiro, a segurança e o status como prioridade quando decidimos nossas opções profissionais, paradoxalmente pode levar-nos a ficar sem saúde, sem segurança, sem trabalho e, evidentemente, sem prazer. A segunda opção seria se respeitar, obedecer os impulsos internos, fazer o que vem de dentro com sua própria energia, entusiasmo e alegria. Fazer disso nosso trabalho e fonte de renda. Este é o caminho da cigarra, que passou o inverno cantando no Palace de Paris. O senhor La Fontaine nos enganou durante muito tempo, mas finalmente a verdade foi descoberta. Mesmo que ao princípio esse caminho possa não dar tanto dinheiro como um emprego convencional, não vai estar com compensações. E pouco a pouco a qualidade de nosso trabalho
trabalho vão aumentando até ser reconhecidos e bem remunerados. É óbvio que tocar o violão, igual ao João Gil, por muito talento que a gente tenha. O dinheiro é a consequência não do esforço, mas de um trabalho bem feito, de maneira que a meio prazo, cigarra, que desde o início tinha prazer e saúde, também vai ter como efeito colateral dinheiro, segurança, reconhecimento e, de repente, atestado. É fundamental entender que, especialmente no trabalho, onde nós, na medida em que desenvolvemos plenamente nossos talentos e potencialidades. Vocês lembram de Boris Pasternak, o autor do livro Dr. Zhivago, no qual se baseou o filme do mesmo título? Ele falou assim: trabalhar não é realizar o que imaginamos, mas descobrir o que levamos dentro. Muitas vezes a famosa pergunta que os adultos fazem com as crianças: que é o que você vai ser, o que vai fazer quando crescer? Que quando adolescentes podem autoformular-se, me vou dedicar. Se transforma, com a ajuda da família e da sociedade, em como vou ganhar suficiente dinheiro para sobreviver e poder comprar o que eu gosto. Compro, logo existo. Cuidado para não deixar-se enganar. Vejamos que crenças são removidas pela quarta chave. Aqui tem um monte de crenças, né? Vamos ver. Se não consigo o que quero é porque não me esforcei suficientemente. Nada se consegue na vida sem esforço. E tudo pode conseguir-se com esforço. Nenhum trabalho de qualidade pode ser esforço. Toda mudança para melhor depende exclusivamente de nosso próprio esforço. Isso foi Kant que falou. O que traz a felicidade é o esforço. O êxito, não existe progresso. Outra de Gandhi: a satisfação reside no esforço, não no resultado obtenido. Não existe verdadeira vitória no sacrifício. Quando você se esforça, mais sorte você vai ter. Umas perguntas interessantes. A melhor pergunta seria, evidentemente, o que eu faria se não precisasse trabalhar para viver, né? Se tivesse no chão. Não o que faria com 120 milhões que estão aí só para garantizar minhas necessidades e tranquilidade econômica. O que faria com minha vida? Porque assim, os medos que procuram opções que proporcionem segurança desaparecem e quem responde à pergunta de que eu vou fazer a vida são os talentos que estão com vontade de expressar-se. Então, outra pergunta: de todas as minhas atividades, quais são as que eu faço só por dinheiro? Que medos e ameaças aparecem quando sinto a necessidade de largar um trabalho chato e fazer algo que eu gosto? Quando, como e por quem foram colocados esses medos e ameaças? Como foram as primeiras vezes, em função de que motivos escolhi não fazer o que me dava prazer? Bem, espero que esta quarta chave ajude a aumentar consideravelmente a qualidade de vida. Creio que foi Freud que falou que o sexo e o trabalho são as duas coisas mais importantes na vida. Para quem precisa um empurrão mais para largar o trabalho de diversão, lembro que quando perguntaram aos 7 sábios gregos que é o que tem mais poder, eles responderam unanimemente: a necessidade. Então, com isto vamos com a quinta, com colocar a mente no lugar dela. Aí está. Esta é uma chave bastante conhecida nas tradições orientais, mas a tradição ocidental geralmente deu as costas para ela. Afortunadamente, as coisas estão mudando. A quinta chave consiste em colocar a mente no lugar dela. Em nossa sociedade ocidental, onde a criança, desde que entra no jardim de infância, ela
a mente dela é turbinada. Acabamos identificando-nos com a mente, com suas ideias, projetos, né? E, claro está, com as crenças. Em primeiro lugar, temos que entender que a individualidade, o eu verdadeiro, é o proprietário do corpo físico, das emoções, dos instintos, da mente, da conta bancária e do carro. Não podemos identificar-nos com nossas propriedades. Eu sou minha imagem no espelho. Estou estacionado ali. Nem rejeitar elas. Eu sou um ser espiritual e não quero saber nada de corpo físico, instintos e conta bancária. Precisamos entender como funcionam nossas propriedades para poder administrá-las. Para que, por exemplo, determinadas crenças, doutrinas e preconceitos existentes na mente não reprimam emoções e instintos, que, se reprimidos, podem somatizar no corpo físico e, com o corpo físico doente, acabamos com a conta bancária e temos que vender o carro. A individualidade é como o roceiro. O roceiro que tem que saber como funcionam as galinhas, a horta, o milho, os porcos, as árvores, para que as galinhas não comam os tomates, nem os árvores caiam em cima da casa. Quando nos identificamos com a mente, para fazer o que a mente considera adequado, conveniente, coerente, pertinente e lógico. E acontecem duas coisas. A primeira é que a vida perde a graça. Porque o que dá graça à vida é fazer o que é de dentro. E nos transformamos em reféns do tirano mental, que chicote na mão e insiste, agora você tem que fazer isto e depois tem que fazer aquilo. Quanto mais nos tornamos escravos do tirano mental, é mais provável que a gente atraia tiranos que nos vão deixar irritadíssimos com suas ordens e exigências e que, em princípio, podemos até acatar, mas cujo propósito não é outro, mas ajudar-nos a desidentificar-nos do tirano mental interno como primeiro passo para liberar-nos também do externo. Temos que perceber que somos os proprietários da mente, que a mente é uma ferramenta, a melhor ferramenta que o ser humano tem, mas é uma ferramenta, né? E uma ferramenta ou está trabalhando porque demos uma ordem para ela, ou tem que estar quietinha, caladinha, penduradinha no painel de ferramentas. A mente é como o mordomo da casa, que tem que estar em silêncio, quietinho, disponível e receptivo, até que o dono da casa lhe dá uma ordem. Bobó de camarão. Então a gente sabe, então a mente sabe o que tem que fazer e faz. Para colocar a mente no lugar dela, o primeiro que precisamos fazer é discernir quando a mente está trabalhando, obedecendo nossas ordens, ou quando está fazendo barulho. Geralmente, quando está no passado ou no futuro, está fazendo barulho. Com poucas exceções, talvez só duas. Uma, quando estamos revisando nosso passado para identificar experiências que geraram áreas sensíveis ou feridas, que, como falei na chave número 2, atraem situações que nos empurram a aceitar e sarar essas áreas. E outra, quando a partir de uma visão não elaborada pela mente, de qual é a vida que queremos viver, a mente trabalha definindo tarefas ou estratégias a curto, médio e longo prazo para atingi-la. Quando percebemos que a mente está fazendo barulho, imediatamente temos que cortar o suministro de combustível, que é nossa atenção. E isso acontece naturalmente. Estamos andando pela rua, né, com a mente a 1000 por hora e nos encontramos um amigo, uma amiga. Toda a nossa atenção se dirige para ele ou ela, de maneira que nossos pensamentos morrem. Talvez possam ressuscitar de aí a 5 minutos, mas nesse momento morrem porque falta a nossa atenção. Se isso se dá de uma maneira natural, por que não fazê-lo voluntariamente? Colocando a atenção em qualquer outra coisa quando percebemos que a mente está fazendo barulho. Por exemplo, a respiração, né? As sensações corporais, as crianças jogando bola. E ainda existem toda uma série de técnicas que nos podem ajudar a manter a mente mais sossegada e receptiva, né? A meditação é uma delas, né?
Mas não todas as meditações funcionam tão bem para o cidadão ocidental, né? Que desde o Renascimento se identificou com a mente, penso, logo existo. Né? Tem algumas meditações melhores desenvolvidas por mestres iluminados contemporâneos, como as meditações ativas do Osho, né? Ou as propostas de Eckhart Tolle, no seu livro O Poder do Silêncio. Aqui está o livro dele. A contemplação da natureza também funciona para relaxar a mente. Senão, porque cada verão tem milhões de pessoas que se jogam nas areias das praias dispostas a se torrar aí, se não é porque a contemplação do mar, né, leva a um estado mental de paz. Outra coisa que calma a mente é fazer algo que a gente gosta. Né? Está pelando as batatas e está desfrutando e a mente fica em silêncio. Geralmente, quando fazemos coisas que menos gostamos, a mente se acelera mais e fica pensando em coisas que nada têm a ver com o que estamos fazendo, como uma espécie de evasão ou compensação. Né? Estamos lavando a louça, mas nossa atenção está toda ligada no Gilberto Gil que está cantando aí no rádio. O melhor seria, como já falei na quarta chave, fazer daquela atividade que nos dá prazer nosso trabalho e nossa entrada de dinheiro. Sim, e isso vai ajudar também a deixar a mente mais em silêncio. Né? Fazer coisas que gostamos, mesmo que também não deem dinheiro, é o hobby. Né? Se os americanos não ficaram todos completamente doidos, se não se mataram uns aos outros, né? Levando o resto do planeta pela frente, foi porque inventaram o hobby. Isso faz com que, mesmo a maior parte do dia estão ocupados em atividades que não gostam, né? E que geram tensões, pelo menos tem um tempinho para desfrutar fazendo uma coisa que gosta. A mente é como um canal, né? Como um canudinho que une a voz da essência, que está no inconsciente, com a tela da percepção. Se esse canal está saturado de pensamentos, eu vou colocar aqui a imagem. Isso, né? Crenças, doutrinas, prós, contras e porquês, a esse canal fica entupido e aí não acontece nada, não, a mente se desconecta da essência, né? A essência não consegue subir por esse canudinho. Então, a segunda consequência da identificação com a mente é a desconexão com a voz da essência, com a voz interior, com nossa bússola pessoal, com a qual ficamos perdidos no mundo das tais, devorados, como falou Crowley, pelos cachorros da razão, sem uma referência clara e autêntica que nos ajude a fazer as opções de vida que nos podem levar a ser plenamente o que somos e assim atingir o equilíbrio, a harmonia e a felicidade. E essa é a principal doença da humanidade atual, a desconexão com a essência. Se a humanidade, e especialmente os poderosos, estiverem minimamente conectados com a essência interna de cada um deles, não aconteceria o genocídio de Gaza, mais de 40.000 pessoas, ou de Sudão, mais de 150.000. Tem um momento especialmente propício para recuperar o contato com a essência e escutar a voz interior. É quando a gente acorda. A mente ainda não está turbinada, o canal não está obstruído. Podemos permanecer uns minutos na cama desfrutando das sensações corporais de acordar e fazer algumas perguntas para a essência. Começando por coisas simples. Que me apetece? Não ando com algo mais importante até chegar à grande pergunta. Qual é a vida que me apetece viver? Temos 30, 40, 60 segundos para que, antes de que a mente ligue os motores. Usaremos o verbo apetecer, que nada tem a ver com elaborações mentais. Assim, a resposta não será uma elaboração mental, mas alguma coisa que vem de dentro, cada vez mais de dentro, cada vez mais clara, até que vem do próprio centro da pessoa, de sua essência. E então integramos consciente e inconsciente, e a mente aí começa a trabalhar para encontrar uma maneira adequada e conveniente de atingir isso que nos apetece. A carta que ilustra esta chave é o mago, que no tarot tradicional
se interpreta como destreza, diplomacia, eloquência, capacidade para convencer, espírito alerta, inteligência rápida, homem inquieto em atividades e negócios. No tarot de Crowley, ilustra o princípio masculino universal, a ação e a mente em ação. Colocar a mente no lugar dela transforma um mago incapaz de parar de correr atrás de objetivos externos, incapaz de parar de pensar, incapaz de parar de falar, incapaz de parar de fazer coisas, incapaz de desligar o celular, de maneira que vá perdendo contato com seu mundo interior, suas emoções, seus sonhos e até seus instintos. Tudo isso se torna desconhecido, e o desconhecido pode ser perigoso. Quanto mais desconhecido, mais alheio, mais perigoso, de maneira que esse mago pode temer e querer fugir de seu mundo interno. Dorme com a televisão ligada, porque se apaga a televisão, né, sua atenção vai deixar de ir para fora e pode ir ao horror, pode encontrar-se sozinho consigo mesmo. Se este mago coloca a mente no seu lugar, ele reverte o golpe de estado que a mente lhe tinha dado e vai poder usar a mente como uma excelente ferramenta enraizada na sua essência. Assim, vai poder usar e abusar de sua criatividade mental, criatividade que vem da reconexão com a essência. Vai desenvolver ideias e projetos e teorias que, de alguma maneira, vão ser úteis para o entorno. Vai saber convencer quem precisa ser convencido, né, de que seus projetos são úteis, funcionam. Vai saber analisar e evaluar com objetividade ideias, projetos e teorias. Vai fazer negócios onde todo mundo sai satisfeito. Vai saber mover-se para estar no lugar adequado no momento propício. Vai saber aproveitar as oportunidades. Em definitiva, enraizando sua mente na sua essência, vai poder usá-la com os melhores resultados para ele, para os outros e para o mundo. Pois quanto mais entramos para dentro, mais vamos em direção ao íntimo. Quanto vamos mais para dentro, com maior profundidade, o que encontramos aí é algo mais universal. E a essência está no centro do ser. A tradição ocidental sempre considerou a mente como um aspecto superior do ser humano. Lembrem que em francês, idioma dos grandes esotéricos, né, Paracelso, Cour de Gebelin, Eliphas Levi, Papus, a palavra esprit significa mente indistintamente. Em cima do mago e da força nos tarôs de Marseille e White, vemos o símbolo do infinito. Esse 8 deitado representa o equilíbrio dinâmico entre os polos opostos do ser humano. O polo metabólico, o abdômen, o inconsciente, e o polo neurosensorial, a cabeça, o consciente. A tradição ocidental e cristã, com White na frente, entende que esse equilíbrio se atinge só através do controle da razão em cima da animalidade, como mostram as diferentes versões da Carta da Força. Sem usar a Freud, que demonstrou que a maioria das neuroses são produto da repressão da animalidade, emoções, instintos, impulsos vitais e necessidades corporais e biológicas, né? E os antigos já falavam que a união é a que faz a força, né? Não é a separação, mas a união. Não se trata de que um aspecto, neste caso mental, controle outro, criando assim uma briga interior, mas de integrar eles, encontrando com a mente a maneira mais adequada e conveniente de levar à prática os impulsos animais. Então, vamos ver que crenças são questionadas ou até derrubadas pela quarta chave, né? A mente sempre tem razão, enquanto que o apetite e a imaginação podem se enganar. Esse é Aristóteles, né? A sorte favorece só a mente preparada, Asimov. Se mudamos a forma de ver as coisas mudam de forma, né? Santiago Pando, né? Podem mudar de forma na nossa cabeça, mas lá fora eu duvido. O que a mente humana pode conceber e crer, pode lograr.
né? Napoleon Hill. Não tem força mais poderosa que a mente humana, e quem domina a mente o domina todo. Um personagem aqui, Calimán. A mente humana é nosso recurso fundamental para progredir. John F. Kennedy. Atitude mental é a chave do êxito, do sucesso. Camilo Cruz. A mente humana é parte do intelecto infinito de Deus. Spinoza. Se se entende Deus assim como grande espírito das tribos, né? Das tribos norte-americanas, pues como aquele lado espiritual omnipresente que está dentro e fora de toda a existência, pues claro, vai estar na mente também, né? Então, algumas perguntas interessantes. Minhas opções de vida realmente me entusiasmam. Se fosse morrer amanhã, que é o que faria hoje? De todas as minhas atividades, quais são fins em si mesmas e quais são meios para atingir fins? Quanto tempo minha mente se mantém no presente quando estou sem fazer nada? Como me sinto quando me pedem que faça alguma coisa ou me dão uma ordem? Que importância dou para a razão? E esta é a quinta chave, né? Aqui temos, então, as 5 chaves. Primeira, plena aceitação. Segunda, entender que atraímos o que precisamos para crescer. Terceira, o homem e a mulher de nossa vida estão dentro da gente. Quarta, fazer de nossa diversão nosso trabalho. E quinta, colocar a mente no lugar dela. Se podem trabalhar assim, nesse sentido, de primeira a quinta, ou em outras configurações. Isso aí, de qual gostaram mais? Faça diversão o seu trabalho. Isso a gente tem muito a ver aqui com o Mayhem, né? Que a gente tem a vida lá fora e aqui a gente faz a diversão, nosso trabalho. A gente acabou de sair do simpósio e dá para ver que por maiores dificuldades que tiveram, estava todo mundo se divertindo. Eu gostei da ideia de... Essa é a questão, né? Colocar a mente como uma ferramenta, silenciar ela, colocar ela como um mordomo a seu serviço. Isso é interessantíssimo e difícil pra caramba, mas muito interessante. Governe a gente. E é isso, né? Quando atingimos justamente o silêncio mental, né? Aí entramos em uma sensação de bem-estar muito grande. E aí percebemos, né, que a mente está aí como ferramenta para trabalhar com ela. Isso, as tradições orientais estão carecas de trabalhar com isso. Mas nós não. Essa é uma daquelas palestras do Mayhem que a gente criou a playlist, assim, palestras para assistir várias vezes. Vete, agora tem a pergunta mais importante. Como é que o pessoal te acha? O que você falou, Marcelo? Agora tem a pergunta mais importante, que é como é que o pessoal te acha? O pessoal me acha através de meu de meus sites, né? Que é
que ele... Coloca nos comentários os endereços para o pessoal ver depois. A Starlink não está colaborando hoje, quem sabe faz ao vivo. Eu vou pedir então as considerações finais. Pedro Pavão. Bom, bora lá. Bom, professor, primeiro de tudo eu gostaria de agradecer esse bate-papo, esse momento. Durante toda a exposição, eu estava aqui fazendo o exercício com a labradorita, que eu mencionei no começo, de sentir o que ela tinha para nos trazer de tudo isso que estava sendo comentado. Acho que o que eu mais me identifiquei aqui é que esse sistema, essa exposição, para mim, o que me chamou muita atenção é que ele responde uma questão muito importante, que é o como. Muitas vezes a gente se vê perdido nos processos, muitas pessoas que aparecem nos nossos atendimentos, ou quando a gente vai jogar um tarô, alguma coisa, às vezes a gente até consegue entender ou transmitir para a pessoa, é isso, 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 mas muitas vezes as pessoas ficam perdidas no como eu vou fazer para caminhar. E essa sequência da exposição, esse método, essas 5 etapas, eu me identifiquei muito no meio do caminho. Eu fui entendendo aí como, até no meu próprio processo aqui, eu posso fazer uma escadinha de etapa 1, 2, 3. Pô, e é tão difícil a gente conseguir trabalhar isso hoje em dia. Então, identifiquei e curti muito. Isso foi a parte mais relevante para mim, que é o como. E me destacou muito a segunda etapa, que é o de se responsabilizar, né? Se a gente realmente não assume que o processo é nosso, está na nossa circunstância, não é um homenzinho no céu barbudo ou qualquer outra coisa aleatória que vai dizer o que é, o que não é da nossa vida, do nosso processo, né? Então, acho que um grande passo para todo mundo que está na busca do seu desenvolvimento e caminho espiritual é se responsabilizar. E eu, pelo menos, estou aqui tentando fazer muito esse trabalho, não só comigo, mas dentro da terapia, tudo isso. Então, está sendo um lugar bem bacana. E não tem como desassociar esse se responsabilizar sem passar por esse lugar de autoconhecer, né? Acho que etapa 1 e 2 ali, para mim, destacaram como essenciais, assim, né? Pelo menos é o que eu estou vivendo muito no meu processo nesse momento. E acho que no final de tudo, assim, a lição a questão que ficou para mim é que vou ter que estudar mais. Vou ter que parar, assistir de novo, bem como o Marcelo falou, né? Vai entrar para a lista do preciso assistir uma meia dúzia de vezes, com vários que a gente para e assiste, porque tem muitos códigos, muitas chaves, muita informação, e eu gostei muito. Então, gratidão. Valeu. André Corrêa, suas considerações finais. Cara, acho que, primeiro, muito obrigado pela absurda aula, foi fantástico. Com certeza, para ser reassistido inúmeras vezes. E a frase do Freud, para mim, que vem na cabeça diante disso tudo, é qual é a sua responsabilidade qual é a sua responsabilidade sobre as suas próprias queixas, né? Como que você... Quais são os problemas que você gera para você, quais são as questões que você gera para você, e que você se queixa sobre elas. Freud foi pontual e acho que é fantástico, cabe muito bem dentro dessa conversa de hoje. E é isso, pessoal. Valeuzão por hoje. Quem tiver interesse em saber sobre bruxaria e paganismo, @André Corrêa Paganismo. Beijo para você, Vete. Muito obrigado por hoje. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Está correto. Adorei a apresentação do professor Vete Pramati. Foi fantástica a parte do tarô, a parte das referências, da terapia, de tudo, assim, a parte das crianças interiores, como que começa os traumas. Não, adorei tudo, vou ter que ver novamente, assim, e dessa vez estudando mais. E enquanto os meus colegas estavam aqui fazendo suas considerações finais, tenho que confessar que eu estava lá no site dele, o taroterapêutico.info, e estava vendo a formação que ele tem, módulo teórico, módulo prático, módulo de tarô e numerologia. Fui lá na Amazon,
vi os livros que tem lá para serem comprados, e também estou seguindo no Instagram. Aí recomendo todos que façam isso. E também, caso queiram, Rodrigo Lutarque, hipnoterapeuta, no Instagram. Tiago Tomassauskas, tem tarô de Tote no Morte Súbita? Tem sim. Tem tarô de Tote e outros tipos de tarô também, mas acho que mais do que tarô, hoje a gente teve uma aula sobre expansão da consciência, né? Sobre realização da verdadeira vontade, sobre alquimia, no final das contas. E é muito interessante porque todos esses gatilhos, né, que a gente tem, a não aceitação de si mesmo, delegar a responsabilidade para os outros, idealização de parceiros, o sacrifício pelo trabalho, a mente agitada, tudo isso é usado para manipular a gente, né, por agendas não só religiosas, mas políticas e de marketing. E o que a gente teve aqui é uma aula de libertação, né? Como é que a gente pode desfazer essas amarras para nos tornar mais senhores de nós mesmos. Então, gratidão ao vídeo, foi um prazer estar aqui hoje, aprendi bastante. Como falaram, para a gente ver e rever o que foi dito para nós hoje. E para quem quiser saber mais conteúdo sobre expansão da consciência, mortesubita.net. Temos aí um conteúdo gigantesco, gratuito e aberto para todo mundo. E quem quiser colaborar, no catarse.me/mortesúbita, que aí tem acesso premium, participa dos nossos encontros mensais e outras recompensas também. Mas acho que está todo mundo aqui maravilhado. Obrigado. Vet Pramad, suas considerações finais. Sim, até essas 5 chaves, né, são ferramentas para trabalhar nesse sentido de avançar em direção à completitude. Mas também, se a gente pega os 22, né, os 22 arcanos, eu desenvolvi um trabalho que chama-se módulo vivencial, né, onde se vivenciam os arcanos, criando situações, né, onde a pessoa tem que, digamos, interpretar, viver, né, se esses arquetipos, esses princípios estão dentro da gente, tem que expressar o imperador, tem que expressar o hierofante, né, com trabalhos de criando essas situações psicodramáticas, com trabalho corporal, trabalho da bioenergética também, trabalho do TRE, né, meditações, né, que eu tenho visto que as pessoas, é um trabalho de um final de semana, que eu costumo dar aqui na Bahia, aqui no sítio Pachamama, onde estou morando, com minha companheira, que é psicoterapeuta corporal e psicóloga, né? E as pessoas entram de um jeito e saem assim, no meu Instagram e na minha página tem alguns depoimentos das pessoas, assim, que você vê, assim, que em uma semana deram uma mudança, né? Saíram muito mais conectadas consigo mesmas, identificaram e deixaram para trás muitos padrões, muitos medos, muitas crenças, né? E um trabalho assim muito, inclusive muito agradável de dar e de receber, que é esse módulo vivencial. Fantástico. E para vocês que acompanharam a gente até aqui, essa aqui entrevista... Vivendo os 22. E não esquecem de acessar o sininho, dar like, porque ó, a gente está quase 2 horas e esse vídeo você vai assistir várias vezes. Então, um pouquinho assim, um cliquezinho para você, mas para a gente vale muito, porque é o único jeito da gente mostrar para o YouTube que tem gente atrás e eles vão conseguir divulgar a gente, né? Então, Vete, muito obrigado, foi maravilhoso hoje. Valeu, grande Rodrigo, André, Pedro, Tiago, todo mundo acabou de chegar, hoje é terça, a gente acabou de desmontar tudo do Simpósio Sofia, e a gente ainda vai gravar essa semana um especial para conversar sobre o simpósio, como é que foi. Fica com a gente e a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.